Vamos começar agora o nosso módulo de anemias e eu vou falar das mais importantes onde a nutrição pode atuar, na maneira principalmente preventiva e também o nutricionista pode ajudar no papel diagnóstico, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho primeiro sobre a anemia ferropriva, que é a mais importante. É justamente ela que vai ser mais prevalente. A carência de ferro é a maior carência nutricional do mundo. A gente tem dados ali de 2,15 bilhões de pessoas com deficiências de ferro, principalmente em países com menor poder socioeconômico, a gente vê Sudeste da Ásia, Pacífico Ocidental. 52% das gestantes em países em desenvolvimento têm anemia e 39% das crianças com menos de 4 anos são anêmicas. 48% das crianças de 5 a 14 anos também. Crianças com anemia, elas reduzem a questão de aprendizado, elas diminuem a formação de neurônios e de sinapse, formação ali da estrutura do cérebro. Adultos também começam a demonstrar apatia, irritabilidade, queda de concentração e aprendizado, menor redução de capacidade de trabalho, atrofia muscular, tá? A gente tem registros de séculos passados mostrando que já era uma prevalência alta em mulheres em idade reprodutiva, né, nas mulheres ali na fase pré-menopausa, tá? Então é uma deficiência comum que a gente vai encontrar no dia a dia no consultório. O nosso ferro no nosso organismo ele fica principalmente na hemoglobina, que é ali, né, a junção que a gente tem ali de grupo M, tá? Com globulinas que teremos ali nas nossas hemácias. Nós também temos a mioglobina, que aí acontece no músculo, tá? Então, ferro é muito importante também para a contração muscular. E aí, nós vamos ter as próprias reservas de ferro, principalmente a ferritina, mas também a hemosiderina, tá? Bom, onde nós vamos ter aqui então enzimas importantes, né? Isso aqui é importante até para a gente avaliar exame, tá? Hemoglobina, que a gente vai ver ali no exame do hemograma, tá? Mioglobina e citocromos eles fazem parte de famílias de enzimas, tá? Então, temos várias enzimas ali que fazem metabolização, por exemplo, de fármacos, que usam citocromos, né? E tem ferro em seu metabolismo. Enzimas como flavoproteínas, tipo Fad+, né, que tem ali produzida no ciclo de Krebs para fazer energia, tá? Transporte e estoque, transferrina transporta, lactoferrina tem no leite, ferritina e hemosiderina são estoques de ferro, tá? Bom, o ferro 2+, que é o ferro ferroso, ele é o ferro mais funcional, tá? Então, ele é o ferro ali que a gente tem maior capacidade de absorção, mas ele é mais tóxico. Então, o nosso corpo, ele mantém ali a forma de ferro férrico, Fe3+, tá? E aí nós temos enzimas que fazem essas conversões de ferro ferroso para ferro férrico, tá? No nosso corpo. Justamente para não ter tanto dano assim na forma ferrosa, que é uma forma ali mais oxidativa, tá bom? E a absorção, como é que ocorre? E aí vamos pensar principalmente pelos alimentos, tá? Nós vamos ter uma captação inicial ali nas microvilosidades do nosso intestino. O ferro não M, ele vai entrar, que é aquele ferro de origem animal, com maior absorção, né? Vai entrar para um cara chamado DMT1, que é o transportador aqui metal de valente, tá? Então, ele é para o Fe2, DMT1, tá? E nós vamos ter também o Fe3 virando o Fe2 por uma enzima chamada ferrirredutase, facilitada pelo ácido ascórbico, vitamina C, tá? Então, a vitamina C vai facilitar essa enzima a converter ferro férrico em ferroso e a ser absorvido pelo DMT1,
tá? Esse transportador não é tão saturável assim, igual é o transportador HCP, tá? O HCP, ele é direto para o Fe2, tá? Então, o ferro M, aquele ferro de maior absorção, ele já vai mais diretamente pelo HCP1. Enquanto que o ferro férrico, ele precisa da conversão de vitamina C, e aí geralmente ele vai também pelo DMT1, tá? E aí, vamos ter a absorção intestinal. As células do intestino aqui, os enterócitos, tá? Nesses enterócitos, temos proteínas que vão regular essa absorção, chamadas IRPs, proteínas reguladoras de ferro, Protein Regulation Iron, né? E elas regulam a absorção aqui, por exemplo, da DMT1. Ah, você tem ferro demais no seu organismo, vamos baixar essa IRP. Não, tá faltando ferro no seu organismo, vamos aumentar a absorção, tá? E aí depois que entra aqui no intestino, né? Ou ele vai ser funcional, vai, sei lá, para uma hemácia, ou ele vai ser armazenado, vai para ferritina, né? E aí ele vai ser, então, vai sair aqui do intestino, né, para o plasma, o sangue, né? E aí, quem faz isso é uma proteína chamada ferroportina. Sai do intestino e vai para o plasma, tá? E aí, esse ferro transportado no plasma, ele é ligado à transferrina, tá bom? É uma proteína de transporte, né, que vai ser muito útil também na avaliação do status ali funcional do nosso paciente quanto ao ferro. Taxa de absorção. Indivíduo saudável, não está anêmico, né? 5 a 10% do ferro alimentar. Quando a gente tem deficiência, a absorção aumenta. Nosso corpo ele tenta regular por vários mecanismos essa absorção do ferro, tá? Então, ele tenta regular isso daí. O M é pouco afetado por facilitadores e inibidores e menos influenciado pelo status nutricional. O ferro não M vai depender dali do ácido gástrico, né, e do contexto da refeição, tá? Numa dieta já adequada, essas preocupações elas costumam ser irrelevantes, né? Então, numa dieta mais adequada, a gente não precisa se preocupar tanto assim com essas questões, tá? Então, as proteínas do metabolismo do ferro. Temos o DMT1, transportador de metais bivalente. Ele transporta ferro, zinco, cobre, tá? Cobalto, por um monte de coisa, né? E nós vamos ter ele nos enterócitos, eritroblastos, nos macrófagos, tá? Ferredutase é quem vai fazer aquela conversão que a gente falou de Fe3 para F2+, tá? Essa é a ferredutase. HCP1, proteína carreadora do M, também faz absorção ali na entrada do intestino, tá? Hemioxigenase é uma enzima que vai liberar o ferro ali dos enterócitos e dos macrófagos. Ferroportina é a saída do ferro para o sangue. Tem no macrófago também, então você não tem só no intestino ela, né? Você tem aqui uma célula chamada macrófago, cheia de ferro. E aí libera o ferro para o sangue aqui, tá? Tá tanto armazenado aqui no macrófago, quanto no intestino ali, né? Os enterócitos aqui, veio da dieta, foi para o sangue. E aí, para sair do intestino, né? Nós temos a ferroportina aqui, para sair do macrófago, ferroportina aqui. Efaestina e ceruloplasmina são enzimas que oxidam Fe2 a Fe3 para carregar a transferrina. Elas são meio que o contrário da ferrirredutase, tá? Então, a transferrina é o transporte do ferro, né? Transferrina e o receptor de transferrina, que é esse TFR1, são as enzimas de transporte que recebem o ferro, né? Então, está aqui a transferrina transportando as moléculas de ferro, ela vai ligar no receptor dela, tá? O 2 é mais comum para o fígado. Ferritina e hemosiderina, os estoques.
tá? Então, elas medeiam o quanto que vocês vão estocar de ferro. Então, ferritina também é um exame que ajuda no diagnóstico. Epsidina é como se fosse a insulina do nosso ferro, né? É o principal hormônio regulador. Quando temos muito ferro, a epsidina sobe para degradar mais ferroportina, para você ter menos absorção pela dieta e menos retirada dos macrófagos. Então, tem ferro demais no organismo. A epsidina sobe e ela vem e degrada esses caras, tá? Não, tô com uma deficiência de ferro. Aí a epsidina cai, você aumenta a absorção de ferro e retirada do ferro do macrófago. Mas nós temos 3 sistemas que controlam a regulação de ferro. Vamos ver eles aqui. O primeiro é o que eu falei ali no intestino, né? IRP, as proteínas reguladoras de ferro, tá? É o principal regulador aqui dietético, ferro baixo. Vai aumentar a expressão de ferritina, que é o estoque, ferroportina, que é a saída do ferro do intestino do macrófago para o sangue, transferrina, que é quem transporta ferro, tá? O inverso vai ocorrer no ferro alto. Fator induzido por hipóxia é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa está numa altitude, né? Então, esses fatores, 1, 2 e 3, eles aumentam a captação de ferro sob baixa disponibilidade de O2. Então, o HIF2, por exemplo, vai aumentar a EPO, para aumentar a produção de ferro. Lembra aquela que eu falei que pode faltar no doente renal crônico, né? E aí, ajusta DMT1 e ferroportina. E a epsidina é esse cara que eu acabei de falar, que é o regulador mais sistêmico, tá? Então ele vai controlar o ferro que entra na circulação após a absorção e a reciclagem por macrófagos e a captação pela ferroportina. A epsidina é produzida principalmente no fígado. Epsidina mais alta, menos ferro disponível, tá? E aí a gente vai ver fatores de confusão. Como a própria inflamação, o paciente vai gerar uma ferritina mais alta. E aí a ferritina mais alta vai estar alta não que o paciente tem muito ferro, mas por inflamação. E aí vai aumentar a epsidina e vai cair a absorção de ferro e a retirada dele do intestino do macrófago, tá? Então isso é um problema quando se usa só a ferritina num paciente inflamado, com obesidade, por exemplo, tá? A epsidina mais baixa a gente vai ver na anemia, na eritropoetina, tá? Que aí acaba aumentando a formação de ferro, e na hipóxia, tá? Então, quando falta oxigênio, a epsidina cai para aumentar a absorção de ferro, tá? Bom, apenas 1 a 2 miligramas são captados no duodeno, né, pelo ferro. Isso que a gente tem RDA de 8 para homens e 18 para mulheres, porque a mulher já perde mais ferro quando menstrua, né? Então, essa necessidade de gestão de ferro é para a mulher que está menstruando, tá? Não para uma mulher que não menstrua, na pós-menopausa, por exemplo. Mas a absorção do ferro em geral é baixa, tá bom? Só que a perda também é baixa, tirando questões ali de sangramento. Sangramento não apenas na menstruação, mas também sangramento gastrointestinal, que é um dos fatores que a gente vai ter que se atentar. Então a gente tem aqui facilitadores. Vitamina C, ela aumenta a absorção de ferro, mas calma, que vocês vão ver que não é um efeito tão grande. Ácido clorídrico, tá? Então a baixa acidez reduz a absorção do ferro não M, tá? Ácidos graxos de cadeia curta, fermentação bacteriana, não vai ter também um grande efeito, né? Então, alguns estudos viram mulheres anêmicas tinham menos lactobacilos, né? Mas não era uma grande diferença. E aqui, nós temos também qualquer redutor do ferro no lúmen, tá? Que vai pegar ali e levar, por exemplo, a absorção, como para um próprio ácido ascórbico, né? Que vai fazer a ferrirredutase, tá? No geral, pessoal, essa não é uma grande preocupação, né? Muita gente pensa em, vou colocar vitamina C com feijão, que vai tratar a anemia. A gente vai ver que não. Que o tratamento da anemia é principalmente medicamentoso
E num paciente vegano, vegetariano, que ambas as situações a gente tem que cuidar com ferro, né? Ou às vezes num paciente que está usando os análogos, GLP-1, GIP, acabam ingerindo menos ferro, o que a gente cuida principalmente com a suplementação. E a suplementação vai considerar o ferro elementar, tá? E os níveis de absorção dele, ok? Não vai simplesmente falar que, então, né, vamos socar feijão na paciente, socar vegetais escuros, beterraba, não, tá? Então, essa preocupação excessiva com vitamina C e até suplementação, desnecessária, tá? Porque se há deficiência pela dieta, a gente suplementa ou faz o encaminhamento para dose medicamentosa, tá? Dose medicamentosa é acima da RDA de 45 miligramas dia. Fitato, muita gente fala que as fibras atrapalham a absorção. Não é a fibra, é o fitato, tá? Então, às vezes, alguns tipos de carboidratos mais integrais vão ter fitato, né? Mas não é tão relevante assim. Tem estudos com 300 a 500 miligramas de cálcio adicionado ao ferro, né? Reduzindo a absorção do ferro não M, tá? Mas aí teve algum efeito sobre o ferro M, mas não acharam um grande efeito assim. Café e chá preto podem também gerar, assim como os inibidores de bombas de prótons e antiácidos, infecção por H. pylori, que vai causar atrofia gástrica também, né? Diminuição do ácido gástrico, tá? E aí, se a pessoa vai experimentar, a gente pede para ela não usar junto, né, com fontes de cálcio, café e chá preto, por precaução, tá? E o oxalato tem uma relevância menor, tá? Então é pouco significativo, ok? Próxima aula a gente continua, que ainda tem bastante coisa para falar do metabolismo do ferro.